Ô, Rubinho, falando de Spa, o Verstappen saindo do 14º para estar em oitavo na primeira volta. Não é assim nenhum fenômeno, né? Ele é um fenômeno, mas não é 14º para estar em oitavo na primeira volta em Spa, com a diferença de carro, normal, né? Foi um grande resultado, mas normal. Regi, hoje o carro é superior, mas a gente está falando de alguém que é um tanto quanto superior. A gente tem um Pérez que, na média, está muito alto. O Pérez está andando forte, está andando bem. Tanto é que na entrevista dele, a primeira coisa, você vê pela primeira palavra do cara. E aí, como foi a corrida? Ele falou, puxa, não foi tão bem, porque eu sonhava com algo melhor. O cara foi segundo. Se ele sonhava com algo melhor, ele só podia ter pensado que o cara estava em 14º, ele largava em segundo, opa, eu vou ganhar hoje. Então, você vê o quanto o Verstappen estava superior. E você vê, você postou isso hoje e me chamou a atenção. Depois, dei uma entrada no Instagram do Regi e dei uma olhada na primeira volta do Verstappen. Ele tira o pé muito antes, ele faz um ótimo salto de largada. Aí ele tira o pé muito antes no grampo, né, que é aquela primeira curva, tira o pé, fica por dentro, vê os caras meio se batendo. Quando ele desce a reta, ele tira o pé no meio da reta para ele poder fazer a curva sem ter o problema da turbulência aerodinâmica, que é aquilo que a gente tem falado. Ou seja, para um cara fazer isso, é porque os braços estão tranquilos, que a mente está pensando. Então, é tudo que eu falo para as crianças. Ele fala, pai, puxa, mas é difícil. É difícil, porque quando você está com pressão, você quer fazer tudo pé embaixo, passar todo mundo na primeira volta. Mas ele estava pensando. Então, ele tirou o pé na reta, fez o ruge forte, pegou o vácuo das pessoas, colocou por dentro, teve tempo de ainda deixar aberto naquela parte de fora, desviou do cara rodando, que eu não lembro quem era. Tirou total. Acho que era uma Alpine com alguém, não sei quem. Então, tanto que o Albon passa por ele, acho que é o Albon, passa assim, lotado por ele. Pois é. Então, é um cara que está pensando. E um cara que sabe. Eu tenho carro, eu preciso acabar a primeira volta. É o Stroll. Acho que era o Stroll, era isso mesmo. Então, se eu acabar a primeira volta, eu tenho um carro para chegar entre os 3 primeiros. Na minha live, semi-live que eu estava fazendo, já deu para ver isso, Regi. Mas assim, era só olhar os tempos para ver que os tempos eram tão superiores naquele momento com o carro na frente, que quando ele liberasse alguém, ele ia vazar. Então, certeza absoluta que ele estava superior. Esse post que eu fiz hoje foi exatamente para mostrar a admiração pela maturidade que esse menino conseguiu. A maturidade. Agora ele sabe o caminho não só de ganhar a corrida, mas de ser campeão. Olha, vão aguentar ele por muitos anos aí lutando pelo título, e ainda mais com a Red Bull nessa fase, né? A gente falava do ano passado, falava assim, puxa vida, mas a Red Bull tá gastando tudo que pode para ganhar um campeonato perante uma Mercedes que estava tão forte, né? Quando eu e você estávamos juntos para comentar a corrida de Interlagos, aonde a gente colocaria o dinheiro? A gente colocaria o dinheiro na Red Bull, porque eram eles que estavam indo. E de repente, a gente teve o Hamilton, você lembra? Ele caindo para último e fazendo aquele sprint, aquela corrida de sprint, passou todo mundo e falou, puta, o cara vai ganhar domingo. E foi o que aconteceu. Não tinha muito. Aí você vai falar, puta, vai mudar a regra e ainda a Mercedes não vai andar bem? A gente não apostaria. Ninguém apostaria. Na casa de apostas, teriam perdido muito dinheiro. Então, é isso. Né?